A gente está com o professor Walter Mairovich aqui e a nossa manchete mudou e tem a ver também com investigação, tem a ver com PGR, tem a ver com o Supremo Tribunal Federal. PGR denuncia ministro do presidente Lula, do governo Lula, ao Supremo Tribunal Federal sobre acusação de corrupção. Reportagem de Aguirre Talento, relacionada ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Quem conta essa história é o próprio Aguirre, que já está conosco aqui no nosso estúdio virtual. Olá ele, cadê Aguirre Talento? Olá, Aguirre, bom dia, seja bem-vindo. Mais uma manchete que você emplaca no UOL, é isso, Aguirre? Olá, Fabiola. Bom dia ou boa tarde. Eu sempre fico na dúvida com Boa esse tarde, horário. já 12h02, eu não tinha visto, já viramos o meio-dia. Mas você sabe, na Bahia a gente só dá boa tarde depois que a pessoa almoça, então poderia manter o bom dia ainda. É depois do Dendê, né? A mancha de Dendê não sai, tá lá em cima na plaquinha dele. Ô Aguirre, mas mancha de Dendê, de repente alguns ministros do governo Lula causam manchas de Dendê no governo, né? É muito maluco isso acontecer. Eu queria que você contasse pra gente o que tem aí de investigação relacionada a Juscelino e essa novidade da PGR. Então, exatamente. A PGR apresentou uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Essa denúncia foi enviada na sexta-feira, sob sigilo, ainda está sob sigilo, mas eu consegui obter algumas informações acusando o ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, que é do União Brasil, de desvios de emendas da época que ele era deputado federal. Então, ele foi acusado de crimes de corrupção passiva e outros delitos envolvendo o envio de recursos para a prefeitura de Vitorino Freire, no Maranhão, que era comandada por sua irmã, Luana Rezende. De acordo com a acusação, Juscelino enviou recursos para essa prefeitura com o objetivo de serem desviados através de um empresário chamado Eduardo José Costa Barros, conhecido como Eduardo DP, por meio de fraudes e licitações e, segundo as investigações, esse dinheiro voltava para o próprio Juscelino por meio de transferências para laranjas, para empresas e pessoas ligadas a ele que foram identificadas na investigação da Polícia Federal. Essa acusação causa um cenário de constrangimento para o governo Lula, porque no ano passado, quando a Polícia Federal tinha concluído e indiciado Juscelino Filho, o presidente Lula deu a entender que caso a PGR acolhesse o indiciamento e denunciasse Juscelino Filho, o presidente Lula seria obrigado a demiti-lo do governo. Então, em um momento de baixa popularidade, um momento que o governo Lula está enfrentando problemas como a inflação dos alimentos, agora tem uma crise ali no primeiro escalão da sua equipe ministerial, que também vai precisar ser desenrolado pelo governo. Mairovich, já que está a sua presença aqui, o que essa denúncia representa? É caso de afastamento do ministro diante dessa denúncia apresentada pela PGR? Olha, a primeira parte da pergunta está a revelar que nós temos um procurador de justiça, um procurador-geral de justiça que mostrou que a atuação dele é à luz das provas. E as provas, como disse o Aguirre, como ele apurou, as provas são muito fortes. Já de algum tempo que a gente vem sabendo de todo esse escândalo. A segunda parte da tua pergunta é importante, Fabiola, as pessoas terem bem em mente, e o Itamar Franco percebeu bem isso. O Lula ainda não percebeu. O que o Itamar Franco percebeu e falou, inclusive eu sou testemunha numa conversa dele que até nós conversamos. Ele dizia o seguinte, e queria saber a minha opinião, que evidentemente era a mesma da dele. Uma coisa é a presunção de não culpabilidade, também chamada de presunção de inocência. Mas no setor público, as pessoas
continuam sendo presumidamente inocentes, mas o serviço público, a função pública, um ministro que é um agente da autoridade do presidente da República, atenção, ministro é agente da autoridade do Lula agora. Todo ministro é assim. O que deve se prevalecer? A probidade administrativa, que não pode ser arranhada, que não pode ser maculada. Então, o que se aplica? Se aplica o interesse público, ou seja, a boa imagem. Por quê, popular? Por que vamos manter um ladrão aí, um suspeito aqui? No processo é diferente, mas aqui não. Aqui nós precisamos mostrar para o cidadão que aquele que é suspeito de rapinagem, e esse é um caso, ele deve o quê? Ir embora, porque ele não pode mais ser um agente, um que age com a autoridade do presidente da República. Um ministro, atenção, o ministro não tem autoridade própria, a autoridade dele emana, vem do presidente da República. Então, o Lula demorou para tirar esse sujeito, esse ministro, diante de um monte de provas, de suspeitas. E agora, com a denúncia, só falta ele dormir no ponto e continuar aí a deixar um manchado como um agente da sua autoridade. É dar um cheque em branco para ele, porque a assinatura é sempre do presidente da República. O próprio presidente da República falou isso numa entrevista para você, né, Sakamoto? Dizendo que afastaria o ministro se houvesse uma denúncia, né, no Supremo, se ele fosse denunciado ao Supremo Tribunal Federal, não foi isso? Foi isso. Eu e a Carla Araújo, a gente entrevistou o presidente Lula no ano passado lá no Palácio do Planalto, né, pelo UOL, e eu vou até ler, né, eu até acho que tem um vídeo depois, o pessoal pode colocar. O que eu disse ao Juscelino, na verdade, só você sabe. Se o Procurador-Geral da República, né, indiciá-lo, você sabe que tem que mudar de posição. Enquanto não houver indiciamento, você continua como ministro. Se for aceita, no caso, a denúncia, vai ser afastado. Ele sabe disso. Né? Então, a gente tem um vídeo para passar? Ainda não, a gente está achando o ponto. É uma entrevista longa, né? Foi uma entrevista longa. Bem longa com o presidente Lula. De última hora, porque o Josias lembrou dessa frase na hora também, né, Josias? Ele mandou aqui. Aí 2 pontos, né, o Josias? Lula tem que demitir ele nesse momento, tem que ser algo agora na sua análise. O que isso impacta no governo? Eu devia ter demitido muito antes, não é? Agora, eu estou aguardando. O Lula tem até o final da tarde para enviar para o Diário Oficial o ato de exoneração do ministro Juscelino Filho. A gente está com a gente está, Josias, primeiro a gente está, desliga o som, tô com medo do que vem no som do Aguirre. Ele com uma apuração ali, ó, começou a falar no ar, eu estava ouvindo ele, eu falei, meu Deus, só falta pôr a polícia no ao vivo. A gente tem esse trecho da fala do presidente Lula falando sobre essa possibilidade de demitir Juscelino caso ele fosse denunciado ao Supremo Tribunal Federal. Vamos assistir essa entrevista que foi ao ar no dia 26 de junho do ano passado. Porque é o custo, na verdade, de um lado Deixa eu falar, eu vou falar para você o encontro que eu tive com o Juscelino, no Maranhão. Eu te confesso que ele devia estar apreensivo. Eu estava viajando, sabe, saiu toda a denúncia dele, então era a primeira vez que eu encontrar com ele. Ele deve ter pensado, bom, o Lula pode fazer comigo o que o Chaves fazia, mandava o ministro embora naquele programa de televisão dele. Então, o que eu fiz? Veja, há um pedido de indiciamento da Polícia Federal. Há um pedido de indiciamento que tem que ser aceito ou pelo Alexandre de Moraes ou pelo Procurador-Geral da República. Não foi aceito por nenhum ainda, não discutiu. Então, veja, eu, como já fui vítima de calúnia, já fui vítima de difamação, já tive proibido, sabe, o direito de me defender, não tive direito à presunção de inocência. O que eu disse para o Juscelino? Primeiro, a verdade só você que sabe. Só você sabe. Então é o seguinte, se o procurador indiciar você, você sabe que tem que mudar de posição. Enquanto não houver indiciamento, você continua como ministro. Mas então se for aceito o indiciamento, ele vai ser afastado? Ele vai ser afastado. Sabe? Ele sabe disso. E o senhor já pensa num plano B? Fica com a União Brasil?
Nossa, ele falou claramente, hein? Ele falou claramente que se o procurador-geral, né, apresentar, ele seria afastado. Agora, vamos esperar para ver se o presidente Lula vai realmente afastar o ministro Juscelino Filho, né? Ô, Josias, qual é a importância desse afastamento? Né? Oi? Ou ele vai pedir, se ele tiver um mínimo de bom senso, estou falando do ministro, ou ele vai pedir para pegar o chapéu e ir embora, né? Queria te ouvir, Josias, qual é a importância, o ministro, até para trazer aqui para a nossa audiência, o caso envolvendo o ministro Juscelino. Não é de hoje que esse assunto é falado, tanto é que nessa entrevista de quase um ano foi assunto na entrevista. As denúncias contra Juscelino, elas se arrastam já há bastante tempo e o presidente Lula vem mantendo ele lá. Esse ministro, Fabiola, ele não devia nem ter sido nomeado. E agora o Lula tem até o final da tarde para enviar para o Diário Oficial o auto de exoneração do Juscelino Filho. Porque um presidente da República, como eu dizia, ele é a soma, não das decisões, mas das hesitações ou de tudo que ele, pensando melhor, decidiu não fazer. Quando abrigou o Juscelino na esplanada, o Lula flertou com a temeridade. Ao mantê-lo no cargo depois do indiciamento da Polícia Federal, aí o presidente converteu a sobrevida do Juscelino num processo de autodesmoralização. Se não demite agora o ministro, depois que o indiciamento foi convertido em denúncia do procurador ao Supremo Tribunal Federal, aí o Lula vai ser pendurado nas manchetes de ponta cabeça como um mentiroso. 2 meses antes dessa entrevista que concedeu ao UOL, dizendo que afastaria o ministro caso o indiciamento se convertesse em denúncia, 2 meses antes, o Juscelino tinha sido convocado pela Polícia Federal para prestar um depoimento. Ou seja, o ministro que merecia da parte do presidente ainda o benefício da dúvida, mereceu da Polícia Federal um interrogatório. A Polícia Federal achou que o Juscelino não merecia benefício da dúvida, merecia interrogatório, porque os indícios contra ele já se avolumavam. E o tempo da justiça, Fabíola, o tempo do inquérito policial, ele é muito diferente do tempo da política. Na política, alguém que tem contra si a desconfiança que o Juscelino inspirava é porque já não merecia a menor confiança. Quem inspira tanta desconfiança já não merecia desconfiança, não deveria ter sido nomeado. Quando foi chamado para o interrogatório, o Lula já deveria ter acendido ali o painel de alerta do Planalto, já deveria ter tomado as providências. Quando foi indiciado, aí mesmo que já não cabia nenhuma outra providência da parte do presidente, senão o afastamento do ministro. O Lula ainda segurou. Agora, não há mais pretextos para segurar o Juscelino Filho, que pertence, é filiado ao União Brasil, que é um partido que já está, inclusive, cuidando da vida. O Ronaldo Caiado, que é do mesmo partido, já se declarou formalmente candidato à presidência da República na última sexta-feira, num ato político que ocorreu na Bahia. Então, um pedaço do União Brasil tem o pé no governo, o outro pedaço já está cuidando da vida. O Lula também deveria cuidar da vida, cuidar da higienização do seu governo. Este personagem já deveria ter sido afastado há muito tempo. Nós estamos falando aqui de um caso que envolve desvio de dinheiro, de emendas, ainda do tempo do orçamento secreto. Então, é um negócio que tem o inquérito é muito eloquente. A Polícia Federal descobriu que há uma empresa chamada Construservice, que tem um sócio oculto, é um empresário chamado Eduardo José Barros Costa, um tal de Eduardo DP, e segundo o relatório já encaminhado da Polícia Federal, que agora vão constar da denúncia da Procuradoria, o Juscelino compôs com esse empresário uma organização criminosa, termos da Polícia Federal. E a conclusão se baseia em mensagens que foram capturadas no celular do tal Eduardo DP. Então, a polícia constatou que o dinheiro foi desviado por esta empresa, num município que a prefeita era irmã do Juscelino, e a polícia constatou que havia uma ligação entre o empresário que desviou a verba e o ministro. Tudo registrado ali no escurinho dos arquivos
do celular do tal Eduardo DP. Então, Fabíola, não dá. Um personagem como esse não devia estar na esplanada. Se sobreviver à denúncia, se não for no Diário Oficial até o final da tarde um ato de exoneração, aí o Lula se desmoraliza, vai às manchetes, como disse, como um mentiroso. Ô, Sakamoto, e a gente sabe o quanto esse tema é absolutamente delicado quando se trata do governo Lula. Corrupção, um ministro envolvido nisso. O que o governo deve fazer neste momento? Qual é o papel aí do presidente Lula agora, que tenta, inclusive, melhorar a sua popularidade? O presidente Lula, Fabíola, deveria, na verdade, não só agora, mas eu concordo com o Josias, tudo, que deveria ter convidado o ministro Juscelino Filho a se retirar muito tempo atrás. Está atrasado. A demissão, a exoneração do ministro Juscelino Filho está pendente há mais de ano já. Né? O ministro dos cavalos, né? A gente vai explicar por quê, não é o ministro das comunicações, é o ministro dos cavalos, né? Ele está empacando a imagem do governo Lula. Agora, o governo Lula está entre essa questão da corrupção de um lado, de ter uma pessoa denunciada por corrupção no seu governo, e do outro lado, a questão do próprio União Brasil. O Juscelino Filho, né, o Lula não deveria ter mantido, até porque, por exemplo, do ponto de vista do ganho de apoio político, o União Brasil ele tem meio partido, por enquanto. Ele está calculando, faz os cálculos e, para ele, vale a pena, mesmo assim, ter meio partido. Como o Josias bem lembrou, Ronaldo Caiado, tem outros presidenciáveis, tem metade do União Brasil é de oposição ao governo Lula, né? Agora, tem uma presença expressiva na esplanada dos ministérios, está com pastas que que garantem, na verdade, recursos, que garantem o interesse de políticos. O Ministério das Comunicações, por muitas décadas no Brasil, foi utilizado como um cartório para garantir acesso à afiliada, TV, rádio, né? Aquele coronelismo eletrônico que a gente bem conhece era distribuído via o Ministério das Comunicações. Né? Então, o que acontece? É um poder, mesmo em época digital, ainda é um poder para determinados locais. E aí está com a União Brasil. Mas vale o preço? Essa é a questão. Vale o preço? A União Brasil cerrou fileiras e defende o Juscelino Filho. Ora, o partido não pode indicar outra pessoa? Ou o Juscelino Filho é o grande exemplo de caráter ilibado do partido? Olha, já tinha ficado indefensável, estava até enumerando aqui, o Juscelino já tinha ficado indefensável quando ele escondeu milhões em cavalos de sua declaração eleitoral, milhões em cavalos, não milhões de cavalos, em sua declaração eleitoral, quando mandou asfaltar a estrada que corta o próprio Aras com grana do orçamento secreto, quando usou um avião da FAB para visitar leilão de cavalos, quando empregou como assessora Armando, sócio do Aras, de sua família, e agora a manutenção dele por tudo que foi apresentado já aqui, por toda essa questão de corrupção, é uma piada de mau gosto, uma piada de extremo mau gosto. O professor Mairovich está aqui me mandando mensagem, professor, falando que ele deveria ser demitido e não exonerado. Por quê, hein, professor Mairovich? Qual é a diferença na sua análise nesse termo, né? A diferença é muito grande, eu diria abissal. Pelo seguinte, o Lula se agarrou na presunção de inocência, contou um caso acontecido com ele e segurou um agente da sua autoridade. Errou e errou feio. Ele não pensou na probidade administrativa. Então ele errou aqui, ele pisou na bola. Agora ele pode remediar isso? Pode sim, da seguinte maneira: demitindo, mandando embora, ou como se diz em italiano, desculpa a expressão que é feia, dando um calcio in culo, ou seja, um pé no rabo, daquele que está sendo acusado de corrupção passiva, de associação delinquencial. Porque se ele aceitar a exoneração, então, demissão, é mandar embora, vai embora daqui, some e desaparece. Exoneração é aceitar o pedido da pessoa que quer ir embora. Então, o ministro Juscelino quer se exonerar, ele quer ir embora e vai lá botar um discurso meloso. Olha, agradeço o tempo, a confiança e tal, mas é melhor me afastar. Percebe que o Lula tem que ser incisivo, firme, tem que demitir antes de que venha lá exoneração. E se vier o pedido de exoneração,
tem que manter a demissão. Aguirre Talentos, tem mais informações para a gente de bastidores aí? O que é, Aguirre? O que você tem de notícia aí para a gente relacionado ao caso do Juscelino e essa denúncia apresentada pela PGR? Então, eu acho interessante reforçar, até como o Josias já tinha falado, que a Polícia Federal tinha concluído esse inquérito em junho do ano passado. Então, se isso tivesse sido conduzido com uma certa celeridade, a Procuradoria-Geral da República poderia ter denunciado o Juscelino Filho até mesmo antes da denúncia apresentada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que aconteceu é que o caso teve algumas idas e vindas processuais, o Supremo precisou pedir novas informações à Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República também pediu alguns documentos, então a análise disso acabou demorando um pouco mais do que desejado a equipe da PGR. Esse caso estava sob a responsabilidade do vice-procurador-geral da República, Indemburgo Chateaubriand. Foi ele que cuidou da acusação, foi ele que deu a redação final à denúncia, mas claro que com a concordância do procurador-geral Paulo Gonet. É interessante a gente acompanhar agora se o Supremo vai adotar um ritmo célere, igual está adotando nos processos de Jair Bolsonaro, que rapidamente as defesas foram intimadas para se manifestar, para apresentar uma resposta à acusação, e a data do julgamento foi marcada de forma bem rápida. Será que esse processo vai andar tão rapidamente assim em relação ao ministro Juscelino Filho? Trata-se da mesma turma, a primeira turma do STF e a relatoria do ministro Flávio Dino. Então, e mesmo se ele for demitido, com a nova regra do foro, ele terá que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o julgamento vai continuar sendo a primeira turma do STF, mesmo ele deixando o cargo de ministro, ele voltaria para o cargo de deputado, mas o Supremo agora entende que o foro pertence ao cargo, então, de qualquer forma, não muda a prerrogativa de função dele. Vamos ver que andamento, qual vai ser o andamento que o STF vai dar para o desenrolar dessa denúncia.